Às vésperas da eleição presidencial de 1989, quando o Partido dos Trabalhadores avançava nas pesquisas e representava uma possibilidade de conquistar a chefia do Poder Executivo pelo legítimo voto direto, havia no empresariado brasileiro a desconfiança, o temor quanto a um possível governo radical de esquerda que inviabilizasse o livre mercado do país. O PT foi derrotado em 89, mas esse receio o perseguiu durante toda a década de 1990 e se manteve até 2002, quando Lula despontou como favorito à sucessão do presidente Fernando Henrique Cardoso. Naquele ano, a iminente vitória do PT fez com que a economia nacional vivesse uma crise aguda. O que fez, então, Lula, em uma demonstração de extrema habilidade política, humildade e responsabilidade, procurou os empresários, publicou em seguida a Carta aos Brasileiros, tranquilizando o mercado e indicando que manteria em seu governo as bases capitalistas do país e adotaria uma política econômica ortodoxa com o que tranquilizou o mercado e infundiu confiança em todos. O resultado, todos conhecemos. Os mandatos de Lula foram um sucesso absoluto de gestão, com austeridade nas contas públicas e ambiente estável para o desenvolvimento econômico. O Brasil passou a crescer de forma sustentável e continuada a partir do ano de 2004. Milhões de brasileiros foram salvos da pobreza e alçados à classe média. E o país, em vez de afugentar, passou a atrair investimentos estrangeiros em massa. As nossas reservas externas, àquela época emagrecidas, avançaram espetacularmente, chegando a quase 400 bilhões de dólares. Aqui, faço um parêntese, no tema que me trouxe a esta tribuna, para manifestar minha integral solidariedade em nome do povo do Maranhão, presidente Lula, durante todo este tempo e diante do verdadeiro massacre a que está exposto juntamente com seus familiares mais próximos e queridos. Minha solidariedade é especial à dona Marisa, essa mulher extraordinária, simples, correta, decente, que honrou a função de primeira-dama e ofereceu ao país um exemplo de dignidade. A dona Marisa e ao presidente Lula, portanto, o meu abraço fraternal e solidário pelo que representam para o Brasil e os brasileiros. É em nome dessa vitoriosa trajetória do PT, volto, portanto, ao tema do meu discurso, que derrubou preconceitos, que acalmou os empresários e que distribuiu renda sem abdicar dos pilares do capitalismo, que apelo à presidente Dilma Rousseff, legítima sucessora de Lula. Não deixemos que os empreendedores brasileiros se amedrontem novamente. Não deixemos que voltem os boatos de novo e com razão sobre a fuga de capitais e de investimentos. E porque esses boatos hoje se sustentam por uma razão muito simples e amplamente noticiada pela imprensa e amparada pelas mais recentes medidas do governo, estaria em curso uma reforma tributária ao contrário, ou seja, uma reforma
que, em vez de simplificar o sistema tributário e diminuir seu peso, aumenta-o significativamente e ameaça o já combalido ambiente de negócio no Brasil. Se não, vejamos. Noticias pela imprensa que setores do PT teriam aconselhado a presidente Dilma a criar mais uma faixa de pagamento do imposto sobre a renda da pessoa física, ou seja, de milhões e milhões de brasileiros, segundo uma assombrosa alíquota de 40%. Para se ter uma ideia, a maior alíquota atualmente é de 27,5%. Divulga-se demais que tal medida viria acompanhada de um aumento da faixa de isenção do tributo. Atualmente, quem recebe pouco mais de R$ 1.900 por mês é obrigado a contribuir. E o governo pretenderia elevar esse piso para R$ 3.800, o que ampliaria o universo dos isentos. Nada contra essa ampliação da base da pirâmide. Quem é pouco tem mesmo que ficar fora do alcance das garras do leão. O problema começa quando se cria um clima de penalização a quem gera emprego e renda, ao empresário, ao empreendedor, que enriqueceu honestamente, pagando todas as suas contribuições. Se esse empreendedor passa a perceber que o governo o trata como vilão, de duas, uma, ou ele retira seus investimentos do país e os transfere a outro local com ambiente de negócio mais favorável, ou simplesmente fecha as portas do seu negócio, nos dois casos, acabando com milhares e milhares de empregos no Brasil e fazendo, por igual, despegar a arrecadação não apenas do imposto de renda, mas de todos os tributos ligados à cadeia produtiva. Essa proposta de aumento ainda é uma cogitação e espero, sinceramente, que não passe desse terreno. Outras ideias de aumento da carga tributária assustam não só pelo próprio conteúdo, mas pelo avançado estado de deliberação do Parlamento e em outras instâncias decisórias. Exemplo é a recente proposta do Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, de aumento da alíquota do imposto de transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, previsto no artigo 155, inciso 1 da Constituição Federal. Embora se trate de tributo na alçada dos estados e do Distrito Federal, a Constituição incumbiu o Senado de fixar-lhe a alíquota máxima, como forma de evitar que os entes federativos abusem do poder de tributar relações patrimoniais estritamente particulares, como as advindas de heranças ou doações. O Senado Federal cumpriu seu papel ao editar a Resolução número 9 de 1992 e estabelecer a alíquota máxima em 8%. Vejam bem, 8%. Apenas o estado de Santa Catarina adota esse quanto máximo. Todos os demais entes federativos atualmente tributam heranças e doações em alíquotas muito menores, que variam de 2% a 4%. A ideia surgida nos debates do CONFAS é elevar o teto máximo de 8% para 20%, o que, obviamente, soa absurdo. Sabemos que, por mais que o CONFAS pressione por tal majoração, é do Senado a prerrogativa constitucional de deliberar sobre a alíquota máxima do ITCMD.
É nosso dever, portanto, antecipar a discussão do tema e evitar que mais esse destempero fiscal ganhe corpo e adesão nesta Casa do Congresso Nacional. Outras duas frentes de aumento de impostos vêm das medidas provisórias 692 e 694, ambas editadas recentemente no âmbito do ajuste fiscal, promovido no segundo mandato da presidente Dilma Rousseff. A medida provisória 2692, repito, a medida provisória 692 eleva a tributação sobre ganhos de capital referentes a bens imóveis de 15% para até 30%. Se a ideia é promover justiça fiscal, eu pergunto, é justo dobrar a alíquota sobre ganhos de capital suportada pela família que vendeu o imóvel adquirido a duras penas? Um cidadão pode ser considerado rico apenas porque possui imóvel e deseja ou precisa vendê-lo? A alíquota de 15% já é altíssima e todos que um dia venderam algum imóvel sabem disso. Quem aliena seu apartamento ou sua casa sabe que terá de separar boa parte do valor oferido para honrar o tributo estabelecido em lei. Trata-se de uma exação das mais pesadas, que deve ser repensada rumo à sua redução e não ao seu aumento. E, mais uma vez, convocamos os parlamentares a debater com serenidade e prudência essa medida e propor alternativas mais racionais. A medida provisória 694, por sua vez, eleva a tributação sobre juros relativos ao capital próprio, que se refere à distribuição dos lucros entre os sócios, acionistas e o titular da empresa. Trata-se, mais uma vez, de penalizar o empreendedor que lucra, como se o sucesso da iniciativa privada fosse algo indesejado e nefasto para o país. Quando é que vamos acordar e parar de vilanizar o empresariado brasileiro? Será que nunca vamos perceber que esse cerco aos empreendedores só asfixia a economia nacional? Se o governo deseja retomar um crescimento econômico e aumentar a arrecadação de impostos, nada melhor que facilitar a atividade produtiva e não engessá-la, como se está fazendo com a edição dessas duas medidas provisórias. Quero registrar, por fim, a decisão do governo federal de não renovar a isenção do imposto de renda incidente sobre remessa ao exterior com valor de até R$20 mil. Com tal medida, os brasileiros que precisarem enviar recursos para gastos com turismo e outras iniciativas lícitas terão de arcar com 25% de imposto retido da fonte. As pessoas jurídicas que mantenham funcionários no exterior também irão suportar mais este ônus. Apenas as remessas destinadas a gastos com saúde e educação permanecerão isentas. É a ânsia arrecadatória do Estado, mais uma vez perseguindo não só a empresa que gera emprego e renda, mas até o cidadão comum da classe média. Finalizo meu pronunciamento alertando que o debate sobre a reforma tributária é urgente, é matéria para ontem, não pode mais ser adiado, sob pena de repetirmos a experiência francesa de aumento desmedido da carga de impostos que provocou, naquele país, uma imensa fuga de investimentos rumo à vizinha Bélgica. Vamos aproveitar esse momento de crise para rediscutir nosso federalismo fiscal, para redefinir o modo como devemos financiar a máquina estatal. Não faz sentido, definitivamente,
que este financiamento se dê à custa do esmagamento, do estrangulamento do setor privado produtivo e da classe média brasileira. É esta a recomendação, já não quero nem dizer advertência, que posso fazer ao governo do meu país. Muito obrigado, senhor presidente.